culturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Agora são 8 horas e 21 minutos. O engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio está conosco nesta manhã. Está conosco trazendo para a gente aí as dicas hoje sobre normas de segurança para veículos. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Bajo, bom dia, ouvinte, bom dia, Juliãozinho. E quais são essas novas normas, então, Marcelo? A gente tem uma série de coisas que vai acontecer, entre elas, algumas só para os lançamentos de veículos. Eu vou destacar para que não apavore aí quem tem os carros, acha que tem que fazer adaptação, e não vai ser bem assim, tá? Então, primeira norma aí, uma que já está todo mundo bem por dentro, a tal da Isofix, que é um encaixe padronizado nos bancos traseiros, que servem para prender as cadeirinhas das crianças. Então ela vai ancorar a cadeirinha na estrutura do veículo e não vai permitir a movimentação nas alterações de velocidade. Ela foi criada pela Bitax Hummer, a pedido da Volkswagen, em 1996 na Alemanha, e foi apresentada ao público no ano seguinte, no Golf Geração 4. E ela diminui o efeito chicote nas batidas frontais e deslocamento para os lados nas colisões laterais. Outra coisa que vai ser obrigatória em todos os assentos do veículo agora são os cintos de 3 pontos. Antigamente, antes da norma, melhor dizendo, aquele assento central do banco traseiro comumente ainda não tinha nos veículos populares, mas agora todo mundo vai ter que ter esses tipos de ancoragem de 3 pontos em todos os assentos. Apesar de ser comum, né, alguns veículos ainda não tinham, então, esse no banco central, mas agora não pode mais. Então, o primeiro cinto foi criado em 1895, mas só em 1958 no Corvette que ele apareceu. O cinto de 3 pontos preso à estrutura e não ao assento foi desenvolvido em 59 pelo engenheiro sueco Niels Bohrling, que era um pesquisador da Volvo, e ele é ex-projetista de mecanismo de reação para avião militar. Então esse aí sabia do que estava fazendo. O cinto de segurança é um elemento de retenção de uso simples, atua em colisões de qualquer espécie. A função é de proteger os ocupantes, diminuindo as consequências dos acidentes, e se considera um item como um sistema de segurança passiva. Em muitos casos, o equipamento também impede que o ocupante se choque contra o volante, painel, para-brisa e ainda seja projetado para fora do veículo. As estatísticas sobre a eficiência do cinto de segurança divulgadas por entidades internacionais de segurança de trânsito mostram que a utilização reduz em até 30% as vítimas fatais em acidentes. Consequências graves como traumatismos e perda de visão são reduzidas em 60%, e o lançamento do produto há 60 anos foi tão importante que a Volvo disponibilizou gratuitamente a invenção aos outros fabricantes de veículos, ou seja, não houve cobrança de royalty por patente. De acordo com o Instituto Norte-Americano National Highway Traffic Safety Administration, se calcula que o cinto previne anualmente, só nos Estados Unidos, cerca de 100 mil pessoas de lesões decorrentes de acidentes automobilísticos. E a Volvo estima que o cinto de segurança de 3 pontos reduz em 45% o risco de morte em caso de acidente. Outro elemento obrigatório em todos as presenças de passageiros no carro, em todas as posições de passageiros, são os encostos de cabeça, que servem para diminuir a possibilidade de quebra dos ossos da base do crânio no efeito chicote após a colisão. Lembrando, né, o nosso Ayrton Senna, ele morreu, uma das causas da morte foi decorrente do efeito chicote. Depois que a cabeça dele foi projetada para frente na colisão contra o muro, a cabeça dele se voltou para trás e ainda teve aquela barra de direção, barra de volante, de suspensão, melhor dizendo, que entrou pela viseira e entrou por cima da sobrancelha dele, né? Temos também a obrigação de aviso de falta de cinto, que é uma luz espia vermelha no painel e um alarme sonoro, indicando que algum dos cintos não está afivelado. Ele funciona com um sensor de pressão por baixo do banco, e ele é capaz de pegar o peso até de uma bolsa sobre o assento. Eu tive essa experiência. Botei uma mochila no assento, saí andando com o carro, foi sem querer, né? E aí o disparo desse alarme ocorreu, e eu achei que era o meu cinto com algum problema de uma falha de comunicação. Eu atei e desatei o meu cinto, né, e continuou o problema. Aí eu olhei para o lado, vi aquela mochila, aí pensei, não é possível. Levantei a mochila e o alarme parou. Então ele chega a pegar o peso de uma bolsa sobre o assento. Ele funciona num mecanismo muito simples. Ele é muito semelhante àquela balança de mercado que a gente bota lá um pacote de fruta, de verdura, para poder fazer a medição de massa, e ele deforma uma célula de carga sobre a estrutura, que muda a passagem de corrente elétrica, e essa alteração de corrente elétrica é lida por um sistema de microprocessador e ele calcula qual é o peso. Então, ele faz uma agência parecida com isso. Dirigir sem o cinto, né, ainda mais com o carro avisando agora, que não tem mais desculpa,
É uma multa de natureza grave, valor de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Inclusive, tá, para passageiros de banco traseiro. Agora, obrigações somente para os lançamentos, a partir de 2020, os carros que são novidades. É um reforço estrutural na coluna B e nas portas, que vai ser exigido em todos os carros fabricados a partir de 2020, que são lançamentos. E a partir de 2023, ela vai se estender a todos os veículos. E é isso que eu digo, que é capaz de retirar alguns automóveis de linha, alguns modelos famosos mais antigos, como o Gol, como o Fox. Então vai exigir, de repente, uma mudança de estrutura tão grande que, como eu comentei na chamada que eu fiz no Facebook, que de repente só fica o nome do carro igual. Porque a mudança na coluna B, ela é bem grave, ela é bem onerosa para a empresa, então vale mais a pena a gente tocar um chassi novo. E aí esses carros novos, né, os lançamentos vão ter que ser passados num ensaio de colisão lateral. Quem faz aqui na América do Sul é o Latina NCAP, que é o órgão que está no Uruguai, é um órgão particular, mas aí que as empresas fabricantes de carro têm que fazer a verificação com eles lá. Não é obrigatório fazer o ensaio, mas tu tem que apresentar bons resultados, então não tem como ter resultados sem fazer o ensaio. E a maioria das montadoras aqui no Brasil não tem esse laboratório, aí por isso que todo mundo se reporta ao NCAP. Inclusive quem tem, faz com eles para poder ter um padrão de teste. Todo mundo igual, no mesmo ambiente, com o mesmo pesquisador, com o mesmo algoritmo de cálculo. Isso aí é uma evidência grande de melhora de qualidade estrutural e de segurança nos veículos nacionais. Lembrando que esse tipo de ensaio melhorou bastante as notas do Onix, por exemplo, que chegou a ter 0,0 estrelas na proteção para adultos, e esse índice acabou melhorado posteriormente por conta do resultado divulgado, né? Em 2014 ele tirou 0, e aí no modelo superior, ao remodelado, passou para as 3 estrelas e agora 5. O MOB continua com 1 estrela, né, e o K passou para 4 estrelas, então eles melhoraram. As montadoras usaram então como laboratório mesmo. O choque, ele é feito com carro parado, uma barreira deformável de 850 kg a 50 por hora bate na lateral desse carro e faz análise de deformação da coluna B, principalmente. Dentro do carro tem aqueles bonecos, né, os dummies, os crash test dummies, que simulam o corpo humano, e isso vai fazer com que a gente tenha uma análise do que pode acontecer com o corpo durante uma colisão lateral. Lembrando também que quando a gente faz esse reforço estrutural para que o acidente seja menos oneroso para quem está dentro do veículo, a gente vai ter, com a elevação da carga estrutural, a gente vai ter também um aumento do peso do veículo. E o aumentar o peso do carro faz com que o consumo aumente. Então, se tu deixa o carro seguro demais, de repente a montadora vai ter, como contrária à situação, que o carro vai acabar consumindo mais combustível, por conta do peso maior que ele vai ter. E outra coisa que a gente vai ter que ter também agora é o controle de estabilidade, também conhecido por ESC ou ESP, dependendo da montadora. Então, também só para os veículos inéditos, e a partir de 2022 ele vai estar obrigatório nas unidades de 0 km. Então, um sistema de segurança que atua diretamente no controle do veículo, evitando que o carro saia da trajetória original. Ele pode atuar na rotação do motor, evitando que o veículo patine, ou como controle vetorial, que numa curva vai fazer com que as rodas externas girem com um torque maior, e isso vai jogar o carro para dentro da curva. Ou num sistema mais barato, para sistema ABS de 4 vias, ele vai frear as rodas internas do veículo na curva, fazendo com que o veículo seja puxado para dentro também. Tudo isso sem nenhum tipo de interferência do condutor. Tu entra rápido numa curva, um acelerômetro, que é um dispositivo que já está no celular, que tu está carregando no bolso, vai ter que detectar que o carro está mais rápido do que a curva pode suportar para aquele padrão de aderência, e daí ele vai acabar ou acelerando as rodas externas, ou freando a interna, puxando o carro para dentro da curva. Tem sistemas que se desliga ou não, e tem sistemas que não conseguem fazer nenhum tipo de reavaliação de uso. Então, normalmente os carros europeus, a gente consegue comandar, ligar e desligar, mas os carros padrão americano não desliga. Então, Fusion, Jetta não desliga. Agora tu pega a linha Mercedes, Audi, BM, europeia, já tem um botão para ligar e para desligar. Então é um sistema que é um pouquinho mais caro, ele vai ter um aumento de custo de aquisição do veículo por conta dele de R$1.000 a R$2.000, dependendo do modelo, e é uma forma também de melhorar a qualidade do veículo. Aliás, desde 2016, o Latina NCAP só deu nota máxima de 5 estrelas para os carros que tiveram esse sistema de proteção para estabilidade. E ele vem aí como uma soma também do Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária,
que foi instituído na década de 2011, ali, começo de 2011, agora até 2020, como resposta a uma chamada da Organização das Nações Unidas. Em 2009, a OMS registrou 1,3 milhões de mortes por acidente de trânsito em 178 países. E daí ela deu uma dura aí para que seja reduzido esse valor. A partir de 2021, as luzes de direção diurna serão obrigatórias em todos os veículos. Então, todo mundo vai ter que ter o que a gente chama de DRL, aquela lâmpada que fica sempre acesa na frente do carro. Eu digo lâmpada como uma forma comum, né? Mas, na verdade, é um sistema de LED porque é o que consome menos carga e tem a maior produção de iluminação por energia envolvida na estrutura, né? E também, mais para frente, está sendo estudado aquele mecanismo autônomo de frenagem automática, né? Sensores detectam que veículos ou pedestres estão na frente do teu automóvel e se o motorista não fizer nada para frear o carro, ele vai acionar o freio sozinho para evitar uma colisão numa tentativa de minimizar o impacto do motorista não esboçar a reação. Os carros mais seguros, mas também, naturalmente, mais caros, né, Marcelo? Mas é o que eu digo, né? Eu tenho um plano de saúde e, felizmente, eu uso muito pouco. Então, quer dizer que eu vou parar de pagar o plano de saúde, né? Melhor não, né? Então, vamos ter carros aí. E, na verdade, nos últimos anos a gente já nota, né, que houve uma evolução muito boa nos veículos, né? Os carros estão realmente mais seguros, né? O próprio airbag já salvou quantas e quantas vidas, né? Só o airbag. Né? Mas lembrando que tem muita coisa que tem que acontecer para o airbag poder funcionar bem. Tu tem que estar com o cinto atado, porque se tu for deslocado para frente, o airbag vai te dar um contragolpe traseiro, tá? Tu tem que estar na posição sentado ereto no banco, tu não pode estar de lado, tá? Tu não pode estar, por exemplo, com a cabeça apoiada na mão e a mão na janela, né? Tu já vai tomar um impacto, pode quebrar teu pescoço, porque o airbag empurra o sistema para o lado. A Citroën teve uma inovação muito interessante para poder minimizar o problema de quando tem uma colisão, baixo, e o veículo está com o volante virado de lado. Imagina que o disparo do airbag pode ter um ângulo incorreto. Então o que ela fez? Ela criou um volante de cubo fixo que só o aro do volante gira. Está no C4 e no C4 Palas. E ela minimizou agora o problema que ela tinha de qual posição correta o volante tem que estar no disparo do airbag. Todo mundo achou bonitão aquilo, chama atenção, mas na verdade é uma baita referência à segurança para poder melhorar o disparo. Agora são 8 horas e 33 minutos, já o Marcelo vai responder perguntas dos ouvintes aqui na programação da Onda. O Casarão do Sofá, sob medida, é uma loja com a mais nova tecnologia em colchões em Francisco Beltrão. Casarão do Sofá exclusiva colchões. Casarão do Sofá tem fabricação própria de estofado sob medida, variedade de móveis, linha de cozinha, linha de eletros, a linha de quarto e muito mais. Venha conferir as promoções de colchões e estofados com ótimas condições de pagamento. Casarão do Sofá na Rua Mandaguari, no bairro Lutequim, próximo à ponte. O telefone 3524-1187, WhatsApp 98818-4417. Nesse início de ano, a Animed Clínica Veterinária e Pet Shop está com promoção para novos pacotes mensais de banho e tosa. Valores acessíveis, serviços de qualidade toda semana. O seu animalzinho bem cuidado. A Animed oferece ainda serviço veterinário completo, com consultas, vacinas, exames e cirurgias. Como está a carteirinha de vacinas do seu animal, hein? É bom conferir, né? Procure a Animed e tire todas as dúvidas com o Dr. Rafael, doutora Jéssica. Animed na Tenente Camargo 1321, telefone 26010021 ou no WhatsApp 999151157. Animed, qualidade e bom atendimento. São 8 horas e 35 minutos. Estamos apresentando Onda News. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Onda Sul. Loucura, loucura, loucura! Na Calcebel Calçados, descontos de até 70%. Isso mesmo, queima de estoque na Calcebel. Só grandes marcas, descontos de até 70%. Na Calcebel, calçados masculinos, femininos e infantis com desconto de até 70%. É pra não sobrar nada. Queima de estoque na Calcebel Calçados, descontos de até 70%. Calcebel Calçados.
Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade. Em Francisco Beltrão, ligue 0800 600 4448 ou acesse o site ead.unipar.br. Ei, a FADEP agora é o Centro Universitário de Pato Branco, onde você terá uma formação completa para ser um profissional de sucesso. Estude com os melhores professores na infraestrutura de ensino mais moderna da região. Você pode agendar a sua prova ou usar a nota no Enem. E se você vier de outra faculdade ou já possuir uma graduação, pode ter até 30% de desconto nas mensalidades. Vem pro Unidep, transforme-o agora. Bora! Atenção! Procura-se pessoas que queiram terminar os estudos. Se você quer mudar sua vida, conseguir uma promoção no trabalho e fazer a faculdade que você sempre sonhou, a hora é agora. Termine seus estudos com ENFA. Método mais rápido, fácil e seguro. Ligue agora mesmo, 4007-2058 e garanta a sua vaga. As matrículas estão abertas. Ligue agora, 4007-2058. O melhor do Hortifruti é na Quinta Saudável do Mano Manfroy. Confira! O melhor do Hortifruti é na Quinta Saudável do Mano Manfroy. Confira! Cebola média, 1,19 o quilo. Tomate médio, 1,99 o quilo. Uva Niágara, 3,99 o quilo. Pêssego nacional, 2,99 o quilo. Maçã gala, 3,49 o quilo. Bife de carne suína, 15,99 o quilo. Bife de frango temperado, 15,99 o quilo. Venha aproveitar os preços do tabloide de verão com economia do Mano Manfroy. É do Mano Manfroy. Real Móveis, Cidade Norte, Avenida Júlio Assis, Centro. E a hora na onda. 8h37. Pensando em trocar de cozinha, complementar ou até mesmo fazer uma cozinha sob medida? A Real Móveis conta com várias opções. A Real Móveis também tem toda a linha de material escolar, presentes, utilidades domésticas, decorações, cama, mesa e banho. Júlio Assis, Centro, e na Atílio Fontana, Cidade Norte. Ouça agora. Extraordinário. Extraordinário. Porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Ninguém sabe quantas espécies vivas existem na Terra. As estimativas variam de 2 milhões a 100 milhões. Mas, realmente, qual é a amplitude da vida no nosso planeta? Só para dar uma ideia, descobriu-se recentemente que em apenas 100 gramas de terra abrigam 10 mil espécies de bactérias, sem contar o número de micróbios. Algumas espécies foram encontradas quase 3 quilômetros abaixo da superfície. Você ouviu? Extraordinário. Extraordinário, porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Faça de sua alimentação a sua saúde. A mais completa loja para melhor cuidar da sua saúde com qualidade, variedade e melhores preços é a Vida e Saúde Produtos Naturais. Produtos sem lactose, sem glúten, produtos integrais, orgânicos, veganos, diet e suplementos. Vida e Saúde aceita o Vale Alimentação e todos os cartões de crédito, atendendo também no horário do almoço. Baixada da Júlio, fone 3523-0132. Onda Sul, Onda Sul. Ficou. Onda Sul. Você está no canal da informação, Onda News. Muito bem, agora são 8h40, 8h40, voltamos com o Marcelo da Corrégio, agora abrindo espaço para perguntas do ouvinte. Marcelo, tem carros que no uso a álcool não precisam de ter aquele tanquezinho de combustível, os carros mais novos não precisam ter aquela reservinha de combustível para acionar? Tem, e já são bastante deles. A inovação começou com os Hondas, o Civic. Ele tem um reservatório que é blindado, fica na parte frontal ali, que ele separa onde está a gasolina guardada do motor.
o principal motivo que instituiu essa retirada do reservatório de partida frio é a segurança passiva. Então, olha o que está acontecendo. Tu pega lá um tanque de plástico e coloca perto do motor. Aí, de repente, tem um problema com uma colisão frontal na rodovia, né? Coisa que ninguém quer, mas pode acontecer. Toda aquela parte frontal é deformada de primeira, aquele tanque quebra e a gasolina quente, a gasolina cai em cima do motor quente. É incêndio de certeza. E eu sei de um caso aqui em Beltrão, eu prefiro não falar demais disso aí, porque eu não fui perito criminal envolvendo a situação, tá? Que houve um incêndio em que o condutor e os passageiros de certeza morreram não por conta da colisão, morreram queimados porque esse combustível vazou sobre o motor e fez com que o carro se incendiasse. Então, quem criou um dispositivo diferente foi a Honda em blindar esse tanque, tá? Mas quem de fato tirou o primeiro carro foi o Polo na Volkswagen. E até a Volkswagen passou um baita de um mico na frente dos jornalistas. Ela pegou um Polo com sistema de partida frio por aquecimento do álcool, sem o tanque de partida de emergência, né, partida a frio. Ela pegou o carro e colocou dentro de um freezer industrial. E o carro ficou lá a menos 20 graus a madrugada inteira. Chamou o jornalista, todo mundo encapuzado, com aquela roupa de couro grossona, entraram na geladeira. E o cara falou assim, eu vou dar partida no carro com o motor gelado e sem sistema de partida a frio. Foi lá, virou a chave e o carro não pegou. Acontece em qualquer família. Pois é. Pode acontecer, é um protótipo, né? Exato, mas também numa situação extrema também, né, Marcelo? Mas e o sistema não estava bem calibrado, né? Agora não, agora o que ele faz? Ele aquece o álcool e daí o álcool quente é injetado na câmara de combustão e aí ele vai pegar fogo fácil. Nos carros com injeção direta não precisa. A pressão de injeção é tão grande que ele funciona meio que nem um motor a diesel. Assim, o simples fato do combustível estar dentro da taxa de uma taxa de compressão elevada, não do motor, taxa de compressão fluídica, né? A bomba injeta compressão tão grande, na casa de 150, 170 bar, que ele pega fogo quando entra na câmara de combustão em contato com ar. Até porque houve já uma evolução muito grande, né, Marcelo, em relação aos primeiros carros a álcool que saíram no Brasil, que, na verdade, era um pepino danado. Tinha dias que o carro não pegava mesmo, né? O meu pai fala muito mal lá do tal do 147, 78 álcool. Se ele estiver ouvindo agora, ele tá dando risada. Que é aquele que tu tinha que fazer uma fogueira embaixo no inverno para fazer pegar, né? Exatamente. O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, deixa eu ver quem é o ouvinte, o Pedrão está dizendo assim, Marcelo, os Vectra ano 2000, motor 2.2, 8 válvulas. Acho que 16, não é? Ele botou 8 aqui, mas então, 16 válvulas, gasta muito? É um motor grandão, tá? Não espere um carro desse aí com índices de economia, não. Esse aí na estrada, olha, se ele fizer 12, tu tá na vantagem. Só que assim, é um motor que a GM passou de 2.0 para 2.2, fazendo a elevação do tamanho da biela. Pense o coice de girafa de torque que esse carro tem. Tu pisou, como a gente estava comentando aqui na hora da pausa, né? Ele não passa recado numa ultrapassagem, é torcudo mesmo. Tá? O que é o torque? É a capacidade que o motor tem de oferecer torque, oferecer potência rapidamente. Então, quem te cola no banco na hora de acelerar o carro é o torque, não é potência. Potência é a capacidade de realizar trabalho. E ela geralmente ocorre em alta rotação. Quando a gente compra um carro que tem torque em baixa rotação, a gente está comprando um carro econômico. É por isso que tem uma vantagem no carro turbo comprimido, né? Ele te dá torque elevado em rotação baixa, daí o motor consome pouco combustível. Agora são 8 horas e 44 minutos. O Wagner do Cristo Rei está dizendo o seguinte: bom dia, estou pensando em comprar um Fox 1.6 com câmbio automático. Eu gostaria de uma opinião, Marcelo, a respeito desse câmbio, desse tipo de câmbio do Fox 1.6. Antigamente estavam as montadoras fazendo aí uso de câmbio automatizado para veículos populares, mas parece que a coisa não caiu nas graças do público, porque a manutenção dele é um pouco mais cara, apesar do sistema ser muito parecido com um carro com câmbio manual normal, só que ele é muito ruim de estacionar, fazer uma baliza numa subida, achar o ponto em que o acelerador desacopla a embreagem é bem complicado. E principalmente a substituição foi por conta de manutenção. Até carro popular, né? Até Gol tá vindo com câmbio automático epicíclico já. Então, e é um câmbio bem consagrado já. Se for câmbio automático e não automatizado, pode ir na boa, que é um câmbio muito bom. Qual a diferença da direção hidráulica para a direção elétrica? A direção hidráulica, eu não queria usar essa palavra, mas vou usar, ela rouba a potência do motor. Ela toma um pouco da potência do motor para poder pressurizar uma bomba que vai fazer com que um fluido, né, um óleo, ele entre na caixa de direção e acabe auxiliando para que as rodas virem para os lados
com auxílio do motorista no sistema mecânico. A direção elétrica, ela trabalha com pulsos elétricos empurrando o sistema na caixa de direção a fazer a mesma coisa. A caixa de direção elétrica, então, ela tem um peso muito menor e tira muito menos energia do motor, porque agora a direção elétrica ela tira a eletricidade do motor e não potência mecânica versus hidráulica, né? Então, o sistema de direção hidráulica é mais pesado e ele consome mais energia mecânica para funcionar, enquanto que o sistema de direção elétrica é mais leve e consome menos energia elétrica para operar. E também é mais barato de montar isso no carro na fábrica. Então o sistema ficou mais recorrente, né? É vantajoso o sistema de direção elétrica. Inclusive tem uma coisa bem interessante. Quando o carro apaga, por exemplo, tu vai arrancar o carro e deixa ele morrer, porque tu soltou a embreagem errado, tá? Soltou muito rápida. A direção elétrica continua funcionando. O carro de hidráulica não, né? Tu morre o carro, o motor desliga e o volante fica pesado pra caramba de cara, né? E a direção elétrica não, ele continua levinho. Muito bem. O ouvinte está mandando uma pergunta aqui também sobre o Corolla. O Alves está fazendo essa pergunta. Bom dia. E qual a tua opinião, Marcelo, sobre o Corolla 2009 automático 1.8? É um carro de mecânica mega consagrada, tanto é que, apesar da evolução da linha Corolla ter acontecido, e depois de 2009 a gente tem acho que umas 2 ou 3 gerações já, a linha do Yaris e a linha do Etios continua com a mecânica básica do Corolla, a gente chama de Corolla Brad Pitt, porque ele ficou muito famoso na Indonésia, por conta de uma propaganda que o Brad Pitt era o garoto propaganda, e ela inclusive foi retirada do ar porque a religião do país considerou meio inadequado botar um cara bonitão lá, e os caras da Indonésia acham que não são tão bonitos, né? E aí a mulherada muçulmana ficou meio chateada porque olhava para a propaganda, olhava para o marido em casa. E aí a propaganda foi retirada do ar. Começaram a comparar, né? Começaram a comparar e o carro ficou famoso como Corolla Brad Pitt, a música de fundo também do In Excess, o New Sensation, uma das minhas músicas preferidas tocando no fundo, e é tudo muito bom naquela propaganda. O carro é bom, o artista é bom para mostrar o carro, a mecânica é excelente, e ela continua lá na base do Yaris e do Etios. O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, eu tenho um Corsa Flex 2006, é o Luciano que está perguntando. E ele diz assim, quando uso álcool em temperaturas medianas, não é fácil de pegar. Em temperaturas bem baixas, quando está perto de zero, ele pega normalmente. Mas em temperaturas entre 12 e 15 graus, ele não pega de jeito nenhum. Por que seria isso, Marcelo? É uma incorreção de cálculo para mistura. A gente chama isso de razão estequiométrica. O sistema de injeção eletrônica, ele calcula quantas partes de ar por partes de combustível é necessário para ter uma queima perfeita, com no máximo 10% a mais de vazão de ar. E ele está falhando no cálculo para esse nível de temperatura. Agora, o interessante é que quando está mais frio, ele acerta, né? Não é que ele acerta, ele injeta a mistura rica, e aí o carro pega fácil. Na verdade, teu carro deve estar consumindo até um pouco mais de combustível, dá uma verificada nisso aí. Ele está como se o afogador automático dele tivesse puxado o tempo todo. O Lorival está perguntando aqui, por que aparentemente na rodovia o carro álcool gasta mais que na cidade? Pelo menos na minha Zafira eu tenho notado isso, Marcelo. É o Lorival que pergunta. Na rodovia o carro gasta mais do que aparentemente o carro gasta mais na cidade, na BR do que na cidade. Não, estranho isso acontecer, porque na rodovia a gente tem aceleração constante, temperatura constante, não tem arrancada, que é o que gasta bastante combustível. É estranho isso aí está acontecendo. Será que em baixa velocidade a gente não tem problema, em alta tem? Pode ser problema de rolamento, verifica a calibragem de pneu, verifique também alinhamento de suspensão, né? Outra coisa, será que quando tu coloca o carro na rodovia, não sobrecarrega ele? Não está com carga demais e na cidade está rodando ele descarregado? E isso faz diferença mesmo. É um carro automático, inclusive, segundo eles. Pois o automático ele tende a economizar combustível na estrada do que em relação a um carro manual. Porque o carro manual ele tem um aquecimento no sistema de transmissão que o carro automático não tem. Ele chega a ser, em veículos mais modernos, um carro automático 2% mais econômico do que um manual na estrada, tá? Na cidade não. Na estrada ele chega a ser até 2% mais econômico. O Pereira está perguntando aqui, qual a diferença do câmbio Dual Logic para automático? O Dual Logic é um câmbio de é uma câmbio de embreagem acionada por solenoide. É um câmbio de uma embreagem só, em que um robô, assim por dizer, ele substitui a tua perna esquerda que pisa na embreagem. Então, a hora que dá a rotação adequada, ele embreia o carro, troca a marcha e desembreia. Enquanto que o carro automático, ele não tem embreagem, ele tem o que se chama de sistema conversor de torque. É como se fosse duas hélices,
uma de frente para a outra, enclausuradas num sistema de controle com um fluido lubrificante dentro. Então, quando uma hélice gira, ele cria uma turbulência nesse óleo e a turbulência gira a outra hélice. Então, em baixas rotações, uma hélice não excita a outra. A gente chama isso de ponto de stall. Normalmente, o ponto de stall está ali na casa de 1.300, 1.400, 1.500 RPM. E aí, abaixo dessa rotação, o motor não consegue empurrar o carro. Acima dela, esse ponto de stall é ultrapassado, cria turbulência e o veículo se modifica o movimento. Então é uma embreagem que trabalha bem mais suave, é um sistema que trabalha bem mais suave, né, o câmbio automático, ele tem a manutenção mais cara, tem um peso maior, tem uma tecnologia muito melhorada em relação à automatizada, porque a automatizada é uma criação meio brasileira aí, está no mercado tem uns 15 anos, e a automática epicíclica tem uns 50 anos já, saiu um carro americano do final da década de 40. O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, a respeito da Blazer, o Clóvis Salve está dizendo assim, eu tenho uma Blazer diesel, quanto à manutenção, Marcelo, o que a gente tem que priorizar, o que vem primeiro aí na manutenção de uma Blazer diesel? Os veículos a diesel têm manutenção bem baixa, só que quando dão manutenção é um valor um pouco mais oneroso, tá? E ela tem uma baita vantagem, assim, que é o veículo a diesel, ele tem um combustível que consome igual a gasolina, mas tem o preço do álcool. Né, e é por isso que todo mundo quer carro a diesel. Então, como medida preventiva para evitar manutenção no teu carro, eu sugiro que, mesmo que não seja obrigatório, que tu utilize o diesel mais puro que tem, um S10, um S50, mesmo que o motor não exija. Eu não estou lembrando agora se esse motor exige ou não. Você pode usar o S500, eu acho que pode, mas não use. Use o que tem menos formação de borra. Cuide com intervalos de troca de lubrificantes, é prioritário, tá? E, principalmente, é um motor que ele trabalha com um nível de vibração um pouco maior. O sistema diesel faz isso acontecer. Então, vê lá como é que está também coxinha de motor, para que esse excesso de vibração não acabe motivando quebra de estrutura mecânica de outras partes do veículo, principalmente suspensão. Então, o motor que vibra mais faz o carro inteiro vibrar. E aí isso acaba ocasionando fadiga mecânica de outras partes que estão ligadas ao motor. Muito bem, agora são 8h52, ouvintes perguntando aqui, bom dia, pede para o Marcelo, o que ele acha do motor do Palio 16 válvulas Fire ano 2001? Esse motor é meio estranho, porque ele é um dos elementos iniciais, né, de uso de cabeçote 16 válvulas no Brasil, só que os mecânicos não gostam. Né, eu não vejo um mecânico falando bem desse motor, não que o motor é ruim, é que é difícil de fazer manutenção nele. Tá? Então... aí o pessoal acaba usando isso como motivo para diminuir o carro na FIP, tá? Mas é um motor que tem um torque bom, 16 válvulas produz isso, só que como todo motor 16 válvulas, ele só vai te entregar esse torque em alta rotação. Então não espere muita coisa desse motor abaixo de 4.000 RPM. Acima de 4.000 ele mostra o capetinha que mora dentro dele. Só que assim, rotação alta, consumo elevado, tá? É padrão. O Claudir está mandando a seguinte pergunta aqui, eu tenho um Corsa 98 que bate e pega, na hora. Esquentou, vai bater, de volta fica aquele nhenhenhen. O que pode ser? Aquele nhenhenhen. Tinha umas brincadeiras de WhatsApp com o mecânico descrevendo, né? O problema, né? Isso aí é alguma gaseificação interna do motor que está produzindo uma dificuldade de acionamento. Tem um caso muito estranho embaixo, que ocorreu na década de 90 nos Estados Unidos. É inacreditável, tá? Uma família comprou um Saturn, que é um carro americano famoso da década de 90, e todo domingo depois da refeição, depois do almoço, eles iam tomar sorvete, iam comprar sorvete numa loja lá perto da casa, né? Quando eles pegavam qualquer sabor, independente, tá? E entravam no carro logo em seguida, tudo normal, batia no carro, batia na chave do carro, o carro pegava e eles iam embora. Agora, se eles comprassem sabor baunilha, quando entravam no carro fazia pegar, não funcionava. E o cara não acreditou no que estava acontecendo. Ele escreveu para a General Motors americana, contou essa história que no início parecia inacreditável, que quando eles compravam um sabor baunilha, entrava no Saturn e o carro não pegava. Tá? A GM foi a fundo nisso, de tão engraçado que achou o assunto, que descobriu que o que aconteceu era o seguinte, o pote de baunilha era o mais longe do caixa, então o cara levava mais tempo para servir de sorvete de baunilha. Então ele levava mais tempo para servir, levava mais tempo para pagar e mais tempo para voltar para o carro. E esse tempo era suficiente para que essa gaseificação interna do sistema de injeção eletrônica não permitisse o acionamento a quente. E a GM foi lá e fez uma modificação estrutural do sistema de injeção eletrônica que acabou resolvendo o problema de todos os Saturns fabricados depois daquilo.
E a GM também aprendeu que a gente tem que receber a carta do cliente e analisar, por mais idiota que possa parecer, o pedido de solução de problema, né? E pode ser alguma coisa parecida. Tá certo. Marcelo, uma Hilux ano 2006, qual o melhor diesel para usar? Sempre o diesel que tem menos enxofre possível, S10 e S50. Fuja do S500. Deixa eu ver aqui, eu tenho um Golf 2014 Sportline Edition Limited. Dizem que no caso de compra e venda, o valor dele é taxado acima da tabela FIP, igual o Corolla Civic. É verdade, Marcelo, isso? É verdade, sim, não, tá? Tem que ver bem na tabela FIP se ela tá pormenorizada, que é uma coisa que se a gente compra carro que tem opcionais todos completos no veículo, a FIP não contempla. Então, às vezes, um carro sem opcional fica com o mesmo preço de um carro com todos os opcionais, porque a FIP não tem uma pormenorização do modelo do veículo. Então, esse Golf Limited Edition é o top de linha dos 1.6. E ele vai ser, de repente, taxado pela FIP igual a um carro que não é o Limited Edition. Acontece com o meu carro também, né? Eu tenho um modelo completo do meu veículo e ele é taxado como se não fosse a série S-Line lá da montadora. A Cleonice está perguntando, eu gostaria de saber mais sobre o Fiat Linea. O Linea é um sedanzão da Fiat, né? Ele entrou para substituir a linha Tempra e a linha Maré. É um carro que tem um motor de qualidade, inclusive, se eu não me engano, é um motor conjugado, inclusive, com a General Motors, né? Um motor 1.8 que a Fiat ainda não fabricava, então ela usava o mesmo motor da GM. Tem uma mecânica que é compatível com outros carros da Fiat, então tu não vai estar sozinha na jogada, assim, de comprar um carro que mecânica é só dele, tá? O único problema do Linea são peças para acabamento, que são feitas só para ele. E como é um carro que já saiu de linha, fica até estranho, né? Linha, né? Então, o Linea já saiu de linha. Então, não espere peças de acabamento muito fáceis se tu vir a precisar. Que peças são essas? Uma alavanca de acionamento de farol, de pisca, uma grade de ventilação interna, um pisca lateral, né? O próprio farol, o logotipo, né? Agora, a mecânica tá tranquilo. O problema é a peça de acabamento para ele. Olha, pessoal, infelizmente agora está chegando aqui uma quantidade enorme de perguntas, mas nosso tempo está chegando ao final. E o Marcelo já respondeu aqui inúmeras perguntas e eu tenho aqui uma imensidão de perguntas ainda para responder. Marcelo, muito obrigado e até a próxima participação. Obrigado também. Quem tem bastante interesse em eu responder pergunta, bota lá no Facebook da rádio ou no meu lá, tá? O Juliozinho deve ter compartilhado ali, né? Eu respondo offline depois. Então o pessoal pode mandar pergunta aí direto no Facebook da rádio, porque são muitas perguntas que estão chegando aqui e eu não dá tempo mais para o Marcelo responder a todas. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes. Marcelo, muito obrigado, até semana que vem. Obrigadão, até a próxima. Agora são 8h58. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. Agora são 8h58 em Francisco Beltrão. Agora tem Marrecas Fábrica de Placas. Placas para automóveis, motos, caminhões e reboques. Se você adquiriu seu veículo, agora precisa fazer a transferência para as novas placas exigidas pela nova resolução do CONTRAN. Marrecas Fábrica de Placas resolve o seu problema com fabricação na hora das novas placas Mercosul com qualidade e bom preço. Marrecas Fábrica de Placas, na Rua Tenente Camargo, 1312, próximo ao Ítalo Centro e Colégio Glória. Marrecas Fábrica de Placas, no telefone 26...